Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao estudo de hoje da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Isaías, capítulo 6, e o verso bíblico que eu quero ler com vocês hoje está ali registrado em Isaías, capítulo 6, verso 3, e diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías teve esta visão, diz, segundo o versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. E é interessante a gente ver o contexto em que Isaías teve esta visão. No contexto da visão, Isaías, o povo de Israel, melhor dizendo, eles estavam passando por um momento de crise, uma crise na sua liderança. O rei agora tinha morrido e os exércitos assírios, que até então não ameaçavam Israel e nem aquela região ali de Judá, agora eles estavam às portas. Um rei chamado Tiglat-Pileser III, ele havia ascendido ao trono aproximadamente uns 5 anos antes desta visão. E este rei agora estava avançando o Império Assírio, ou seja, avançando os domínios de sua extensão. E ele estava ali às portas de Jerusalém. A gente pode imaginar o medo, a ansiedade com que o profeta estava lidando naquele momento. E aí, então Deus se revela para Isaías de uma forma extraordinária. Isaías, ele em visão, ele pôde contemplar o trono de Deus. Se você ler ali entre os versículos 1 e o verso 4, você vai ver que Isaías ele tem uma visão do trono de Deus. E diante desta visão, Isaías ele fica meio assim que, como eu posso falar, ele fica estupefato diante daquela visão tremenda com a qual ele estava lidando naquele momento. E aí ele ouve os serafins, essa categoria de anjos perfeitos, diante do trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí nós vamos analisar agora um contraste. Pense você nesse contraste entre o povo de Deus, o povo de Israel e o Deus, e o próprio Deus. Enquanto que o povo de Israel, vamos dizer assim, eles estavam ali vivendo em pecado, vivendo uma vida longe de Deus, uma vida sem santidade. Esse era o povo de Isaías, o povo de Israel naquele momento. E Deus se apresenta diante de Isaías como um Deus santo, porque a santidade de Deus, ela é transcendental. E esse aspecto ele é enfatizado na mensagem de Isaías. Qual é a mensagem que Isaías passa para o povo de Deus, não somente da sua época, mas a todos os tempos, inclusive nós hoje? Deus é santo. E assim como Deus é santo, ele exige que o seu povo também seja santo. Ou seja, Deus espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, e Deus espera que nós vivamos em santidade. Segundo a Bíblia, ninguém verá a Deus senão viver em santidade. E o que significa viver em santidade? É viver
sem pecado, absolutamente sem cometer nenhum tipo de pecado, não é isto, não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não apresenta a santidade desta forma. Viver em santidade é viver uma vida separada para o serviço de Deus. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Você ainda tem a natureza pecaminosa. O ser humano vai ter essa natureza até a volta de Cristo, até a glorificação. Mas a sua natureza pecaminosa não o torna um homem ou uma mulher que peca o tempo todo. Ele luta contra esta natureza, ele busca por todos os meios e, é claro, acima de tudo, pelo poder do Espírito Santo, ele busca viver em conformidade com a vontade de Deus. Viver separado para Deus é viver desta forma. Ou seja, você coloca a Deus em primeiro lugar. Você submete-se a Deus através da fé e da obediência. Ser santo, portanto, é viver em fé e em obediência, porque uma coisa leva a outra. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos e pregadores no mundo hoje, uns querem pregar a fé, somente a fé, e outros querem pregar somente a obediência. Mas a palavra de Deus diz que a fé e a obediência andam juntas. Se você crê em Deus, se você tem fé em Jesus, você vai viver uma vida de obediência a Ele. Obediência à palavra de Deus. Então, quando nós cremos, nós obedecemos. Então, isso é inseparável. Você não pode dizer que tem fé se você não obedece a Deus. Obedece aos mandamentos de Deus. E você não pode dizer que está obedecendo aos mandamentos de Deus se você não tem fé. Então, uma coisa está ligada à outra. Que nós possamos pedir a Deus o poder do Espírito Santo para que possamos viver esta vida de santidade diante de Deus. Ore comigo nesse momento, se esse é o seu desejo. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, queremos neste momento pedir ao Senhor que o Senhor nos separe para o teu serviço. Queremos pedir ao Senhor santidade, que nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus e que a nossa vida seja uma vida de obediência aos claros mandamentos de Deus contido em sua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto.